Então vamos entender um pouquinho do que é o pré-sal. O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos no espaço geográfico criado pela separação do antigo continente de Gondwana, mais especificamente pela separação dos atuais continentes americano e africano, que começou há cerca de 150 milhões de anos. Entre esses dois continentes formaram-se inicialmente grandes depressões, que deram origem a grandes lagos, e ali foram depositadas ao longo de milhões de anos as rochas que fariam parte aí da geração do petróleo do pré-sal. Porque como todos os rios dos continentes que se separavam corriam para as regiões mais baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram depositadas ali naquele local. À medida que os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos que estavam acumulados aí nesse novo espaço foram sendo cobertos pelas águas do Oceano Atlântico, que começava a se formar. E dava-se início ali à formação de uma camada de sal que atualmente chega a por volta de 2.000 metros de espessura, na sua camada mais espessa. Então essa camada foi depositada em cima de toda essa matéria orgânica e reteve essa matéria por milhões de anos até que os processos termoquímicos transformassem essa camada orgânica em hidrocarbonetos, o que a gente chama de petróleo e gás natural. Para conseguir a extração de petróleo em águas ultraprofundas e chegar até a camada pré-sal, foi necessário o desenvolvimento de tecnologias próprias através da implantação do Programa Tecnológico para o Desenvolvimento da Produção dos Reservatórios do Pré-sal, ou sua sigla PRO-SAL. Após a exploração por reservatórios de petróleo, também chamada de prospecção, é necessária a perfuração de um poço para que haja acesso ao petróleo. Existem diversos métodos para a perfuração de poços, tanto em terra quanto no mar, mas o objetivo é sempre o mesmo: trazer o petróleo para a superfície para que possamos então utilizá-lo. Em alguns casos, a própria pressão do gás que é encontrado naturalmente com o petróleo é capaz de fazê-lo jorrar pelo poço. O petróleo é composto por uma grande diversidade de hidrocarbonetos, com diversas propriedades diferentes, pontos de ebulição diferentes e valores econômicos diferentes. Portanto, uma vez extraído, o principal destino do petróleo é a refinaria, onde vai ocorrer a sua destilação. Na refinaria, o petróleo será aquecido em uma caldeira a cerca de 400 graus Celsius. Essa caldeira é acoplada a uma torre de destilação ou torre de fracionamento, que possui vários pratos ou bandejas de destilação. Conforme vai subindo, cada bandeja apresenta uma temperatura mais baixa do que a anterior, de modo que as frações com pontos de ebulição mais altos se condensam e se depositam nas bandejas mais baixas, e as frações com ponto de ebulição mais baixo seguem até as bandejas mais altas. No detalhe, nós podemos observar o funcionamento de estruturas chamadas borbulhadores. Essas estruturas permitem uma passagem dos vapores de hidrocarbonetos para a bandeja seguinte, forçando esse vapor a borbulhar pela fração de hidrocarbonetos que já se encontra ali depositada. Dessa maneira, os hidrocarbonetos pertencentes àquela fração vão se condensar, enquanto que aqueles que têm pontos de ebulição mais baixos vão seguir para as bandejas mais altas. Ainda, todas as bandejas possuem uma estrutura chamada vertedouro de transbordamento, onde uma quantidade daquela fração que está contida ali vai continuamente ser drenada para a bandeja inferior. Isso é uma maneira de garantir que uma fração mais pesada que porventura tenha sido empurrada para uma bandeja superior possa ser depositada no nível correto, enquanto que as frações mais leves vão ser reevaporadas e vão retornar lá para os níveis superiores. O craqueamento, que vem do termo em inglês cracking, né, que significa romper, fraturar, quebrar,
como se denominam vários processos químicos na indústria pelos quais moléculas orgânicas complexas, como os hidrocarbonetos do petróleo, são quebradas em moléculas mais simples. Ou seja, o craqueamento dos hidrocarbonetos é um processo pelo qual cadeias longas são quebradas em cadeias mais curtas e de maior valor comercial. Uma das principais funções do hidrotratamento é a remoção de impurezas, ou seja, a substituição de heteroátomos, ou seja, átomos que não fazem parte dos hidrocarbonetos, como enxofre e nitrogênio, que aí durante a queima formarão o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, que são os principais causadores da chuva ácida. Temos aí a remoção de halogênios, a remoção de compostos formadores de fuligem, são compostos aromáticos e átomos de metais. Então, o processo de hidrotratamento ele pode ser empregado em todas as frações do petróleo. Tá? Tanto fácil por gases, nafta, querosene, diesel, óleos lubrificantes, parafinas, gasolina. Tá? E as reações que compõem esse processo são a dessulfurização, que é a remoção de compostos com enxofre, né, os mercaptans e os sulfetos, a desnitrogenação, que remove os pirróis e as piridinas, a desoxigenação, que remove ali compostos oxigenados como os fenóis, e a desalogenação, que remove compostos halogenados como aí, por exemplo, os cloretos.